Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Sempre gostei do Zé Povinho, a criação de Rafael Bordalo Pinheiro, que resume em traços firmes o caráter nacional. O Zé Povinho sabe o que valem os políticos, mas em vez de exigir melhor e de fazer alguma coisa por isso, ele resigna-se ao que existe e fica-se pelo tradicional manguito. Esta disposição, cultivada durante séculos, ainda hoje determina a política portuguesa. Exemplos: a última sondagem da Intercampos para o Correio da Manhã. 91,5% dos portugueses exigem reformas estruturais, sobretudo na saúde e na justiça. Mas 65,8% não acreditam que António Costa seja o homem para o serviço. Se juntarmos a estes números a conclusão melancólica de que os portugueses consideram uma maioria absoluta ao mesmo PS, que não fará as reformas que os mesmos portugueses exigem, temos aqui o retrato fulgurante do Zé Povinho imortal. Eu, se fosse o Dr. Costa, não andava por aí a lamentar o ceticismo dos portugueses. Até porque o ceticismo pode vir sob duas formas. Uma atitude crítica, que não aceita facilmente os dogmas da propaganda, agindo em conformidade, ou uma atitude de relativismo e desistência, que sempre foi um bónus para a impunidade e para os desmandos dos governos. Felizmente, para Costa, o ceticismo dos portugueses joga na segunda equipa. Durante os piores meses da pandemia, o cientista político Yascha Mounk escreveu na revista Atlantic que o populismo tinha os dias contados. O vírus testara a competência dos populistas e estes, naturalmente, falharam. Era hora de regressar à moderação e ao profissionalismo dos democratas liberais. Nunca comprei esta gloriosa versão das coisas e escrevi-o. Motivo básico: depois da pandemia, era preciso avaliar os estragos económicos e sociais que ela trouxera. Estados de crise sempre foram um pasto favorável para populistas de porte variado. Não me enganei. Donald Trump perdeu em 2020, mas pode ganhar em 2022 nas eleições intercalares e regressar em 2024. Jair Bolsonaro, em todas as sondagens, perde para Lula da Silva. Mas eu não excluo mais uma surpresa brasileira à imagem do que sucedeu em 2018. De resto, Emmanuel Macron foi reeleito há 2 meses, mas Marine Le Pen também teve uma votação histórica e agora, nas legislativas, voltou a repetir a proeza juntamente com o seu gêmeo siamês de esquerda, o inefável Jean-Luc Mélenchon. Superficialmente, podemos dizer que a presidência de Emmanuel Macron acabou, mas raspando um pouco mais a superfície, o que interessa notar é que os populistas estão vivos e, como sucedeu entre as 2 guerras do século XX, prontos para combaterem as fraquezas maléficas do liberalismo. Algumas dessas fraquezas são razoáveis e carecem de atenção, como o fosso crescente entre os que ganharam e os que perderam com a globalização. Mas os iliberais não querem corrigir excessos, querem substituir um sistema decadente por fantasias dogmáticas, nacionalistas ou identitárias. Todos sabemos onde nos levaram essas fantasias, mas a memória do povo é curta e o desespero é grande. O dia que eu mais temia chegou. Tenho um filho que simpatiza com o Bloco de Esquerda. O facto de ter apenas 6 anos, idade biológica e não apenas mental, não me tranquiliza. É nos verdes anos que se apanham maus vícios. E a que se deve esta inusitada admiração pelo Bloco? Ao Pac-Man. Sim, falo daquele boneco dos jogos de computador que sofre de bulimia extrema. Numa apropriação indevida do imaginário juvenil, o Bloco espalhou pelas ruas alguns cartazes onde o personagem vai devorando a inflação. Tentei explicar-lhe o básico, o que é a inflação, o que é a propaganda, o que é o Bloco. Ele não se comoveu. Se pudesse, votaria no Pac-Man. Em desespero, perguntei-lhe em que condições ele estaria disposto a mudar de ideias. Fez um minuto de pausa antes da resposta salvífica. Votaria noutro partido se usassem o Sonic. Ora nem mais, Sonic, aquele maravilhoso ouriço azul que, pelos vistos, ocupa o topo da hierarquia. Fica a sugestão. E o pedido: se algum partido democrático quiser fazer o obséquio, terá em mim um pai grato e um eleitor convicto.
Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.